Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos trazer um caso que vocês já me pediram bastante, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook. Para quem não sabe, gente, eu tenho uma página no Facebook chamada @Mistérios do Tempo Oficial e também tem um perfil de divulgação com o meu nome. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e se vocês não querem perder nenhum vídeo aqui do canal, eu convido vocês a entrarem também no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo privado, é somente para informação, tá bom, gente? Então, se não querem perder tempo, será que vai ter vídeo? Não vai ter vídeo? Acionem o sininho aqui na plataforma, mas também entrem no nosso grupo, tá bom? Quero agradecer demais os comentários que vocês estão deixando. Eu sempre peço, gente, deixa um pontinho, uma letra, um coração, porque isso conta muito para o YouTube. Ele considera como um comentário. Eu não gosto de escrever muito, não tenho tempo, não tem problema. Bota um pontinho de interrogação, um pontinho de exclamação, que seja uma vírgula. Pode ser também, tá bom, gente? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, meu e do Vlad. Se quiserem ajudar mais ainda também, por favor, visitem a nossa loja. Nós estamos com 2 e-books bem legais para vocês, um sobre possessão e um sobre bruxas, tudo baseado nas histórias que eu já contei aqui para vocês, tá bom? Gostam de castelos? Conheçam também o nosso canal Castelos do Tempo. Agora chega de papo, vamos logo para essa história tão assombrada que envolve a Casa Branca, tá bom, gente? Onde moram os presidentes dos Estados Unidos. E eu espero, é claro, que vocês gostem, tá bom? Vlad, é contigo, solta a vinheta. Embora George Washington tenha supervisionado a escolha do local e a construção inicial da Casa Branca, ele nunca viveu nela como muitas pessoas acreditam, tá? Porque o mandato dele terminou antes da obra ficar pronta. Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas durante seus 2 mandatos, entre 1789 até 1797, a capital do país ainda não era Washington, Distrito de Colômbia. Isso ainda não tinha acontecido. Durante o seu governo, a capital ela foi Nova York, posteriormente também a Filadélfia. A Casa Branca ela começou a ser construída em 1792, mas Washington deixou o cargo em 97, 3 anos antes de a residência estar habitável, como eu havia comentado com vocês. Então, muita gente acredita que ele foi o primeiro presidente que morou nessa casa. Mas, na verdade, não. Ele projetou, ele quis porque quis aquele terreno, e é importante a gente falar a respeito desse início da Casa Branca. Por quê, Bruna? Por que eu tenho que saber dessa história? Porque talvez ali o sobrenatural fez parte, começou a fazer parte. Por quê? Aquele terreno onde está a Casa Branca, ele pertencia a um homem, possivelmente um camponês, chamado David Burks, tá? É assim que se pronuncia o nome dele, não sei, mas eu acho que é David Burks. Ele era o proprietário dessas terras e ele não queria vender de jeito nenhum. Foi feito propostas para ele com valores muito mais altos do que o próprio terreno valia, mas mesmo assim ele disse que não iria vender. Só que misteriosamente ou não, ele acabou vendendo, mas ele vendeu contra a vontade. Então a gente pode imaginar que talvez ele tenha tido algum tipo de coação. Não dá para afirmar nada, é uma história antiga, ninguém está aqui para acusar ninguém. Mas por que uma pessoa que não quer vender o terreno vende e depois ainda lança uma espécie de maldição que nenhum presidente ficaria por muito tempo no seu mandato? Então, assim, é realmente uma história que é bem complicada de entender por que ele vendeu um terreno que ele não queria vender. E uma coisa, tá? O espírito desse homem já foi visto várias vezes, vários visitantes falaram que já viram um homem que eles não sabem, né, se era o David Burks ou não, porque a aparência não dá para saber, não tem uma fotografia dele, pelo menos eu não encontrei, mas alguém consegue, algum médium talvez conseguiu interpretar o nome dele e ele manda todo mundo sair da casa dele, ou seja, quando ele morreu com essa mágoa, e isso marca muito a propriedade.
Assim sendo, o primeiro presidente a residir na Casa Branca foi, de fato, John Adams, que se mudou para lá em 1800. Porém, ele teve um perrengue ali também referente a essa compra desse terreno. Muita gente falava que esse terreno ali não era deles, mas a compra já havia sido feita e alguém ali da época em que ele governava também já dizia ver o espírito de David Burks, porque naquela época ele era conhecido, então a pessoa afirmava que era o David quem estava na frente da casa gritando para que eles saíssem porque ele não pertencia a ele, só que ele já estava sem vida. Muita gente duvidou dessa pessoa que provavelmente deveria ser algum empregado ou alguém que morava ali perto, enfim, diziam que queriam colocar medo no presidente, mas pelo que se sabe, ele ficou com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha e não descartou totalmente que essa moça estava falando a verdade, mas mesmo assim ele resolveu ficar na casa e até onde se sabe também, ele nunca falou nada a respeito se ele viu alguma coisa estranha ou não. No dia 24 de agosto de 1814, após ter derrotado uma tropa americana em Bladensburg, isso no estado de Maryland, as forças britânicas, sob o comando do Major-General Robert Ross, eles ocuparam Washington, distrito de Colômbia, né, que no caso é a capital dos Estados Unidos. Então, eles incendiaram vários prédios públicos, incluindo a Casa Branca, gente. Então, a primeira Casa Branca, na verdade, não é essa que nós vemos hoje. Ela tem praticamente o mesmo formato da primeira casa, com algumas mudanças mais modernas, é claro. Mas, infelizmente, o primeiro prédio foi todo perdido e muita gente já associou isso a uma possível maldição que teria sido lançada por David Burks quando ele foi forçado, aparentemente forçado, a vender as suas terras. Tudo começou, gente, realmente em 1840, quando o perrengue foi bem maior. Isso quando o presidente W. Harrison subornou os nativos a cederem as suas terras para o governo dos Estados Unidos em troca do quê? De uísque, causando com isso uma repulsa aos líderes indígenas, o que culminou em uma batalha conhecida como Guerra de Tecumseh. Eu acho que é assim o nome, o Tecumseh, alguma coisa assim, tá, gente? Desculpa aí a pronúncia. Após ver o seu irmão ser morto em batalha, o irmão do líder Tenskwatawa, o profeta, ele era um profeta da tribo deles, ele lançou também uma maldição para que Harrison não terminasse seu mandato, o que realmente aconteceu, pois o presidente faleceu um ano depois devido a uma grave pneumonia. Então aqui nós já estamos falando de um local bastante carregado, porque primeiro foi o David Burks, agora foi o profeta de uma tribo indígena. Então as coisas realmente começaram a ficar muito pesadas lá dentro. Muitos funcionários diziam que sentiam presenças, que sentiam sombras, que eles escutavam barulhos estranhos, gemidos e tudo isso, gente, após essa batalha. Só que antes disso também muitos empregados falaram que David Burks aparecia nos jardins da Casa Branca, daquela Casa Branca que foi queimada. Depois disso, de 20 em 20 anos, essa maldição do profeta indígena, ele atingiu os presidentes que, eleitos em anos, terminados em zero, morreram durante seus mandatos. Parece que a maldição foi perdendo força desde o governo de Ronald Reagan e também de George Bush, que sobreviveram após alguns atentados. Foram estes os presidentes, as datas de suas eleições e as causas da sua morte. Eu vou ler para vocês porque esse profeta indígena, ele falou que de 20 em 20 anos morreria alguém, mas que também poderia acontecer antes e esses anos sempre seriam terminados em zero, que seria, no caso, o ano da posse do presidente, não exatamente da morte, mas sim da posse. Eu vou ler aqui para vocês. Em 1840 foi eleito William Henry Harrison. Ele faleceu, como eu falei para vocês, de pneumonia em 1841. Depois foi a vez de Abraham Lincoln, com que tomou posse no ano de 1860 e ele perdeu a vida, tá, através de uma outra pessoa no ano de 1865. Em 1880, James Garfield também foi, né, também teve a vida tirada em 1881. Em 1900, William McLean, assassinado em 1901. 1920 foi a vez de Warren Harding, sofreu um ataque cardíaco. Em 1923 ele faleceu.
Em 1940, 1960, 1980 e 2000 também aconteceram coisas estranhas, onde alguns presidentes perderam a vida. Somente no caso de Ronald Reagan, que ele chegou a sobreviver, isso aconteceu em 2004, e também do George Bush, que teve uma tentativa também da vida dele ser tirada, mas ele conseguiu escapar. Uma pesquisa revelada pelo canal Discovery Channel colocou a Casa Branca em 9ª posição como o local mais assombrado dos Estados Unidos. E olha, gente, que para ter esse tipo de fama, realmente a Casa Branca deve ter bastante coisas sinistras, porque muitas coisas estranhas, mortes aconteceram, maldições aconteceram, falecimento de filhos tão desejados também aconteceram por lá. Então não é um local onde com certeza tenha muitas energias boas. Existem vários relatos de funcionários que viram o fantasma do presidente Harrison, entre outros líderes, mas o mais famoso deles, o que é mais visto perambulando por dentro da Casa Branca até os dias de hoje, é justamente de Abraham Lincoln. Um presidente da República dos Estados Unidos, tá, chamado Franklin Pierce. Ele nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Ele foi um advogado e político norte-americano. Ele era do Partido Democrata, que atuou como 14º presidente dos Estados Unidos até o ano de 1857. Apesar do Pierce ser considerado um homem bastante diplomático, muito acessível, também simpático com as pessoas, ele não tinha uma vida nada fácil em casa, porque a esposa dele tinha algumas doenças crônicas e também principalmente doenças mentais que foram agravadas após a morte dos filhos que eles não conseguiram ter porque muitos nasceram natimortos. Todos os seus filhos morreram jovens, com o último falecendo de maneira horrível em um acidente de trem enquanto a família viajava pouco antes da cerimônia de posse dele como presidente. Então foi uma coisa muito triste, porque esse trem ele se acidentou, eu não sei se ele bateu em outro lugar ou se ele simplesmente perdeu o controle dos freios, isso eu não consegui descobrir, mas o menino de 11 anos que eles tinham estava junto com ele e nesse acidente, infelizmente, o menino ele perdeu a vida. Os pais sobreviveram sem nenhum arranhão. A mãe, quando viu o filho deitado de bruços, ela foi correndo para onde ele estava, porque ela achava que ele também teria tido somente ferimentos leves. Mas quando ela virou ele para cima, que ele, né, virou o rosto dele para ela já desmaiou porque ela viu que o filho dela não estava mais vivo. Assim, foi uma... Ai, gente, me arrepia, é sério. E foi um choque muito grande, porque mesmo assim esse homem teve que socorrer a mulher que deu uma crise, teve que cuidar dos trâmites também do filho que estava ali sem vida e teve que discursar no seu discurso de posse. Então, olha quanta coisa para esse homem realmente sobrecarregou. Ele teve uma vida extremamente sobrecarregada, com problemas em casa e também com problemas dos Estados Unidos. E o nome desse menino era Benjamin e o acidente ocorreu no ano de 1841. A Jane, que era esposa dele, ela já era considerada uma mulher extremamente tímida, profundamente religiosa e pró-temperança também, encorajando seu marido a ficar longe de bebidas alcoólicas e parece que nisso ela ajudou ele porque ele realmente gostava de beber, claro. Não que isso justifique, mas após a morte do seu último filho, ele também já estava quase se entregando ao álcool, mas ela ajudou ele nesse ponto. Então, ele ajudava ela, dando segurança que ela precisava, mas ela também ajudava ele para que ele não se acabasse nesse vício. A Jane também, ela era muito magra, não gostava de política, ela se casou com ele propriamente porque a família obrigou, mas com o passar do tempo ela foi gostando do marido, eles viviam em termos de sentimento um pelo outro, eles se ajudavam bastante, mas ela detestava qualquer coisa que se referia à política, então ela não foi considerada uma boa primeira dama, porque as primeiras damas também tinham e têm, né, pelo menos têm que ter um papel importante na sociedade, algo que elas possam oferecer para o povo e não para si próprias, né? Então, naquela época não era diferente, isso também era exigido, mas ela não conseguia sair de casa e com isso ela ficou cada vez mais magra, mais pálida e os problemas psicológicos dela aumentaram bastante, mas ele nunca pensou em internar ela em qualquer lugar. Muita gente dizia que era para deixar ela num sanatório, mas ele disse que ele sempre cuidaria da esposa dele e assim foi feito.
Foi justamente nesse período crítico da vida de Jane que ela começou a se comunicar por cartas com Margaret Fox. Para quem não sabe, Margaret Fox é uma das médiums, né, das irmãs Fox, que inclusive nós temos aqui no canal. Vou deixar também o link para vocês aqui na descrição e também no nosso grupo de WhatsApp. Ela começou a se comunicar com a Margaret até que elas se conheceram pessoalmente. Algumas fontes dizem que a Margaret chegou a fazer uma visita na Casa Branca. O esposo da Jane, o presidente, ele não gostava muito disso, mas vendo a mulher sofrendo daquela forma, ele fez de conta que nada estava acontecendo e deixou que a Margaret tivesse essas sessões espíritas dentro da casa, e ela garantiu que o filho deles ainda não tinha conseguido descansar pelo sofrimento da mãe dele, que ele estava sempre ao lado da mãe em espírito. E com o passar do tempo, a Jane, ela começou a ver o Benjamin novamente. Ela passava horas e horas. Ai, lá vou eu de novo, me arrepio, gente. Me arrepio mesmo, não é balela. E ela brincava, ai, ela brincava com esse espírito que a Margaret falava, que era o Benjamin. Inclusive, o marido da Margaret, uma época, orientou ela a não fazer mais essas visitas, porque ela estava mexendo com uma esposa dos Estados Unidos e isso poderia gerar algum problema, mas ela disse que não, que ela apenas disse a verdade, que o menino ainda estava ao lado da mãe e que no determinado tempo, né, no determinado tempo correto, ele iria aparecer para a mãe e os dois iriam poder se comunicar, só que a Jane já estava passando, digamos assim, de todos os limites, porque ela já não se cuidava mais na questão de banho, questão de, né, de outras coisas também pessoais. Ela esqueceu totalmente o marido, ela esqueceu função de casa, ela só queria brincar com o filho e ela passava dia e noite brincando com esse espírito, assustando vários empregados que inclusive pediram a demissão na época porque não conseguiam ver ela assim. Muita gente pediu para o Pierce internar a esposa dele porque ela não estava bem, mas ele disse que jamais iria fazer isso e que esse assunto estava encerrado para ele e que se ela estava bem assim, se isso estava fazendo bem para ela, assim iria permanecer. Agora, eu não consegui encontrar nada referente se ele teve algum contato com a Margaret Fox, se ele também viu alguma coisa estranha ou não, mas se você souber de alguma coisa, deixa para mim aqui no comentário, porque eu fiquei muito curiosa com essa história. Mas não foi só o Percy, né? O presidente Percy, também a sua esposa Jane, que sofreram com a perda de filhos. O outro presidente também, posteriormente, Abraham Lincoln, também teve esse mesmo problema na casa dele. Abraham Lincoln, ele perdeu seu filho William, né, mais chamado de Willie. O nome dele completo era William Wallace Lincoln, tá? Isso aconteceu em 1862, enquanto ele ocupava a Casa Branca. O mandato presidencial dele foi do dia 4 de março de 1861 até o dia 15 de abril de 1865. Então, esse menino, também de 11 anos, olha a coincidência, porque o filho do Pierce e da Jane também faleceu com 11, e do Abraham Lincoln também faleceu com 11 anos. Era um menino literalmente dos olhos dele, e acabou falecendo nessa tenra idade, provavelmente causada por febre tifoide, isso por uma contaminação na água que aconteceu na Casa Branca. Mas uma coisa que muita gente questionou na época e hoje também é questionado: se o problema estava na água, ninguém mais iria sentir alguma coisa? Foi só o menino dele que sofreu? É muito estranho. Muita gente questionou também que isso poderia ter sido alguma vingança contra o presidente, que amava aquele filho mais do que a si próprio, e que talvez ele tivesse sido, né, intoxicado, vamos dizer assim, para não falar a palavra, né, mais correta sobre isso. Então, por que só ele? Isso foi questionado também, foram feitas algumas análises na água, mas não foi encontrado grandes proporções de água impura para que pudesse matar uma criança. Então, isso ficou muito complicado mesmo, e até hoje muita gente acredita que aquilo ali foi alguma vingança para machucar bastante, ferir bastante Abraham Lincoln. O nome da esposa do Abraham Lincoln era Mary Todd, e tanto o Abraham quanto a Mary, eles ficaram totalmente mergulhados em um luto extremamente profundo. A Mary nunca mais se recuperou dessa perda, e a tragédia marcou ainda mais o mandato de Lincoln durante a turbulenta Guerra Civil. Ela nunca mais ficou, acho que nenhuma mãe que ama realmente seu filho fica a mesma coisa depois da perda dele. Esses eventos, eles destacam como tragédias pessoais também,
e afetaram profundamente líderes durante os seus mandatos. Tanto Lincoln quanto Pierce, eles perderam os filhos e foi uma coisa muito complicada e que marcou bastante a Casa Branca. O Lincoln, por exemplo, gente, ele perdeu 4 filhos ainda na infância. O Robert, ele foi o único a viver na fase adulta, tá? Ele faleceu depois de alguns anos, já após o pai, ele teve filhos também, então foi o único filho que ainda conseguiu sobreviver. Dos 4 que ele tinha, né? Ele perdeu, então, todos os outros, e esse com 11 anos foi o que ele perdeu mais tarde, digamos assim, até o Robert falecer também. Então, foi uma vida marcada por muita tristeza, tanto do presidente Pierce quanto do presidente Lincoln. As mães ficaram totalmente devastadas. A Mary Todd também dizem que ficou com problemas muito graves, tá, psicológicos. Também foi orientado a mandá-la para um sanatório para se tratar. Mas o Abraham, ele agiu da mesma forma do presidente Pierce. Ele disse que quem cuidaria da mulher dele seria ele próprio. Abraham Lincoln faleceu no dia 15 de abril de 1865, aos 56 anos de idade, deixando sua esposa simplesmente desesperada. Por quê? Porque ele era o porto seguro dela, tudo ela se apoiava nele e de repente ela se viu sozinha, sem os filhos e sem o seu amor. Lincoln estava assistindo a peça O American Cousin quando um homem chamado Bolt entrou em sua cabine presidencial e atirou na parte de trás da sua cabeça com uma pistola Derringer. O Lincoln ele foi levado ainda vivo para uma pensão do outro lado da rua, onde ele faleceu na manhã seguinte, no dia 15 de abril de 1865, tornando-se o primeiro presidente da República a ter a sua vida tirada por uma outra pessoa. Depois disso, a Mary nunca mais foi a mesma pessoa, tá, gente? Ela começou a ter alucinações, tanto que ela via o marido dela, quanto ela via os filhos. E todo mundo na casa já a considerava extremamente insana e ela sofreu bastante antes de falecer. Só que a esposa do Abraham Lincoln, ela também realizou 3 sessões espíritas onde ela possivelmente teria tido contato com o marido e também com os filhos perdidos. Agora, eu não sei se esse contato que ela fez foi com as irmãs Fox. Eu até procurei na internet para saber se ela tinha alguma amizade ou alguma indicação com a Jane, que era esposa do outro presidente, do Pierce, mas eu não consegui encontrar. Até onde eu consegui entender da história, elas não tinham esse tipo de contato, então não sei se foi as irmãs Fox ou se foram outras videntes, outras médiums que tiveram também na Casa Branca para que ela tivesse esse tipo de contato. 7 anos após o assassinato de seu marido, em fevereiro de 1872, ela foi alvo de artigos contundentes, tanto no Boston Herald quanto no New York Times. Ambos relataram que a viúva velada buscou clandestinamente os serviços da notória médium Margaret Fox. O New York Times, em uma história curiosa sobre a senhora Lincoln reiterada, referiu-se de forma indireta a Fox como uma famosa médium da Washington Street, em Boston. No entanto, a veracidade de todos os detalhes nos artigos do Boston Herald e do New York Times de 1872 pode ser questionada, pois jornais da época frequentemente misturavam fatos com especulação sensacionalista, especialmente em relação a temas como o espiritualismo. Esses relatos contribuíram para o escrutínio público que Mary enfrentava devido ao seu interesse por temas espirituais. Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, faleceu em 16 de julho de 1882, aos 63 anos de idade, devido a complicações relacionadas a um derrame cerebral, no caso um AVC. Ela passou os últimos anos de sua vida em Springfield, Illinois, na casa de sua irmã Elizabeth Edwards, que fez questão de cuidar da irmã dela até o seu último dia de vida. Só um adendo, tá, gente? Em 1875, a Mary, ela deu uma crise muito forte na casa dela. Eu não sei exatamente o que ela fez, mas ela ficou totalmente incontrolável. Ninguém conseguia segurar ela, ninguém. Várias pessoas tentaram segurar, mas ela estava muito nervosa. E o presidente precisou levar ela até um sanatório para que ela tivesse um atendimento. Ela recebeu algumas medicações, eu acho que ela chegou a ficar de um dia para o outro, mas logo em seguida ele já foi buscar ela. Uma correção. Quem levara Mary a um sanatório foi seu filho, Robert Todd Lincoln.
Bom, gente, nós contamos então um pouquinho a respeito da história da Casa Branca, das tragédias que aconteceram por lá também. Muita infelicidade ocorreu naquele local, com certeza energias muito negativas ficaram lá. Não sei se ainda hoje estão lá, mas tem gente que visita e fala que sim, que é um local assombrado. Pessoas que trabalham lá, até mesmo alguns políticos falam que é sim um local muito carregado e é cheio de vultos, de sombras e muita gente que entra lá já sente uma saudade enorme dos filhos, uma vontade de chorar, então tudo isso é muito ligado ao sentimento das duas primeiras damas. Nós contamos então um pouquinho sobre isso e agora a gente chegou na parte sobrenatural do vídeo e eu espero, é claro, que vocês gostem. O espírito do presidente Abraham Lincoln é sem dúvida o mais famoso da Casa Branca. Desde a sua morte trágica em 1865, inúmeros relatos mencionam sua presença no edifício, alguns deles como exemplos que eu vou dar para vocês agora. Winston Churchill, durante uma visita à Casa Branca, ele jurou ter visto Abraham Lincoln. Isso após ele tomar banho em um dos quartos e sair completamente nu do banheiro. Ele afirmou ter encontrado Lincoln sentado ao lado da lareira e Churchill, conhecido por seu humor afiado, teria dito ao espírito: "Boa noite, senhor presidente. Parece que me pegou em desvantagem." Só que assim, ele levou meio que na brincadeira, mas ele se vestiu, nunca mais entrou naquela casa, foi embora na mesma noite e disse que nunca mais colocaria os pés ali porque na verdade ele estava morrendo de medo. A rainha da Holanda, chamada Wilhelmina, ela também relatou ter visto Lincoln alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade. Ela afirmou ter escutado uma batida na sua porta durante a noite e ao abrir ela viu o presidente fantasmagórico em pé no meio do corredor. E ela disse que realmente era fantasmagórico porque ele era acinzentado. Tanto acinzentado quanto ele também flutuava, tinha uma espécie de uma névoa atrás dele. Ela simplesmente fechou a porta, voltou a dormir, ou pelo menos tentou voltar a dormir, e no dia seguinte ela foi embora e também, pelo que se sabe, ela nunca mais retornou para pernoitar na Casa Branca. A primeira-dama Abigail Adams, esposa do presidente John Adams, foi a primeira moradora da Casa Branca. Como o edifício ainda estava em construção, ela costumava pendurar roupas para secar na West Room, que era o cômodo mais quente na época. Relatos de funcionários e visitantes mencionam ter visto Abigail flutuando pela Casa Branca, ou então até mesmo sentindo o cheiro de sabão nesse salão, como se alguém estivesse lavando roupas. Então, como ela tinha esse hábito, muita gente acredita que ainda seja o espírito dela. Assim, gente, nós contamos histórias que nós pegamos na internet. Aqui a gente não quer induzir ninguém a acreditar em tal crença, a converter ninguém, tá? Nós não temos nem a capacidade de doutrinar, porque isso exige muito estudo. Então, isso são histórias que nós pegamos na internet. A gente respeita a opinião de vocês, se acredita, se não acredita, mas eu peço que vocês respeitem também a opinião do outro, porque se faltar com respeito com a opinião do outro, o comentário vai ser simplesmente excluído, ok? O presidente Andrew Jackson é outro espírito frequentemente mencionado. Ele teria sido visto e também escutado no quarto rosa, o mesmo onde dormia durante o seu mandato. A Mary Todd Lincoln, que era esposa do Abraham Lincoln, ela também afirmou ter sentido a presença de Jackson e escutado a sua risada característica durante uma sessão espírita que ela fez. Então, quando ela fez essa sessão espírita, nem sempre aquele espírito que ela quer, ele se manifesta, assim, aquele que está na sintonia dela naquele momento e talvez por algum motivo ele apareceu por lá, ou ele sempre esteve lá, ou está lá até hoje, a gente não sabe, porque não é porque você não vê que não está lá. Após o falecimento do seu filho, Willie, Mary Todd Lincoln alegou ter visto e escutado o espírito do menino várias vezes na Casa Branca. Outros funcionários também garantiram que aquilo não era invenção da cabeça dela, muitos falavam que ela estava louca, e teve funcionários que defenderam ela na hora, dizendo: se ela está louca, eu também estou, porque eu estou vendo a mesma coisa. Então não foi somente ela que viu o filho,
No caso da Jane, também não foi só ela que viu o Benjamin, outras pessoas da casa também viram, comentaram que era assombrada, tanto é que muitos não ficaram na casa. E teve outras pessoas que entenderam que era o espírito dele realmente, nada de um outro espírito maligno, digamos assim, tentando se passar por ele, porque tem muito dessa história também, que não há espíritos de criança assombrando, mas no caso da saudade da mãe, isso prende muito também o espírito aqui na Terra, pelo menos é o que eu sei até onde eu li, mas se eu estiver errada, por favor, quem entende mais do assunto, deixa aqui para mim também a sua explicação no seu comentário. O porão da Casa Branca é uma área usada principalmente para armazenamento, mas também é palco de relatos assustadores. Alguns dizem ouvir gemidos e lamentos inexplicáveis vindo de lá. Uma lenda popular menciona o Demon Cat, que seria um espírito que aparece como um gato preto gigante, associado a presságios de tragédias nacionais. A Casa Branca, com sua história rica e presença de figuras marcantes, continua sendo até hoje um local que atrai tantos turistas quanto historiadores. Isso a respeito de mistérios, assombrações, mas também da história dos Estados Unidos. Muita gente fala que isso não é verdade. Muitos presidentes e primeiras damas foram questionadas, não tocaram no assunto, ou seja, não negaram, mas também não confirmaram. Teve alguns que confirmaram, alguns que disseram que nunca escutaram nada. Então, vai muito também da pessoa. Não é porque você não vê que não está lá, não é porque você sente que não está lá. Então, a gente tem que saber respeitar também o que o outro está dizendo. E há coisas que realmente não mudam. Sentimentos que ficaram por lá, muitas coisas negativas aconteceram, e com crianças também, com filhos, famílias totalmente destruídas pela perda de um ente querido tão importante que é um filho. Quem é mãe, quem ama o filho sabe do que se trata, eu não gosto nem de pensar, mas é verdade. Então elas sofreram muito, tiveram o apoio do marido, mas no caso, né, do Lincoln, ele acabou falecendo ainda antes da esposa dele, deixando ela totalmente sem norte, porque como ela falava, ele era o norte dela, mas eram casais que se casaram por interesse de famílias, mas que acabaram se apaixonando, e foi um casamento que deu certo, infelizmente marcado por todo esse sofrimento, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim no comentário a sua vírgula, seu positivo, seu negativo, seu coração, mas deixa também, se puder, quem sabe, um valeu demais, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom, gente? Não esquece, compre o nosso e-book. O precinho tá bem acessível, são histórias legais. Só fizemos 2 por enquanto, mas vai ter muito mais com certeza, tá bom? Um beijo muito grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!